Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito dessa passagem, desse trânsito do Sol pelo signo de Touro, que inicia nessa terça-feira, 19 de abril, exatamente às 23 horas e 24 minutos. Para começar a entender como que ficam as energias, né, o que a gente precisa movimentar ou trabalhar daqui para frente, vamos voltar um pouquinho, vamos entender que o ano astrológico acabou de começar. O ano novo astrológico se inicia com a entrada do Sol no signo de Áries. Então, a gente está acabando, né, o primeiro passo dos 12 passos que a gente dá ao longo do ano. A gente finalizou o primeiro passo. E esse primeiro passo do ano novo astrológico, do Sol pelo signo de Áries, é basicamente como se fosse um momento de início, um momento de nascimento, um momento de renascimento, onde nós precisaríamos ter recebido essa energia de fogo, de ação, de movimento ariana, né? E vivido e sentido essa vontade de retomar, de iniciar, de viver a vida em si, né? Então, o ano novo astrológico chega, a energia do Sol no signo de Áries é disponibilizada para a gente, então acende aquela, né, chama a vontade da gente fazer alguma coisa. Só que essa energia ariana, ela é um pouco bruta demais, ela não tá lapidada. É só uma energia, é só uma vontade, é só uma chama, é só um fogo que fica ali queimando, entregando pra gente desejo, vontade, é, impulso, capacidade de fazer, de agir, coragem, inclusive, para se movimentar em direção a alguma coisa, porém, não tem uma rota muito definida. É só vontade, só energia, é só combustível, é só ação. E a gente ficou aí ao longo desse mês de março, sentindo e vivenciando isso, né? Então, quando o Sol chega agora no signo de Touro, uma energia de terra, bem material, é o momento da gente começar a pensar de maneira lógica e prática em como que a gente vai atuar todas essas ideias, essas vontades ou esses insights que tivemos quando o ano novo astrológico se iniciou. Então agora, nesse período de Touro, a gente precisa começar a pensar de maneira bem concreta, bem material, ou seja, o que é que eu preciso juntar, o que é que eu preciso materializar, né? Por onde que eu começo a estruturar aquilo que eu pensei, ou aquilo que eu quero, aquilo que eu desejei a partir do ano novo astrológico, do começo ali do nosso ano. Então, esse momento taurino, onde o Sol faz o seu trânsito pelo signo de Touro, é o momento da gente juntar tudo que a gente vai precisar para nossa viagem. É o momento, inclusive, da gente começar a colocar o pezinho no chão e organizar, né? Planejar essa viagem, essa construção, esse desejo, essa realização que a gente quer, né? Então é o momento de colocar no papel, tirar das ideias, tirar de ser só uma vontade, só um desejo, só um sonho, só uma ideia que eu tive, um insight e começar a planejar isso que eu quero construir, planejar de maneira, desculpa, planejar de maneira prática, né? Escrever mesmo, colocar no papel e começar a juntar os recursos necessários para isso. É disso que essa energia taurina fala, do juntar, do material, da parte financeira, inclusive, né? É quando a gente para olhar tudo que a gente já tem, né? E ao mesmo tempo, o que é que está faltando? O que é que eu preciso de mais? O que é que eu preciso além disso? Esse momento onde o Sol está passando pelo signo de Touro, ele é um momento extremamente prático, racional, material, e ele é um momento, inclusive, aonde faz com que a gente comece a questionar os nossos valores materiais, tá suficiente? Não tá? Porque eu faço para ter mais. Os nossos valores pessoais, né?
tá certo, tá condizente, preciso elaborar um pouquinho mais o que eu penso, o que eu acredito da vida, e também o nosso valor como pessoa, como ser humano, né? Como que tá a minha relação comigo, eu consigo me valorizar, eu consigo saber que preciso, eu consigo saber considerar quando eu estou dando além da conta, né? Então é o momento da gente pensar em termos de valores para a vida. Inclusive o meu valor para a vida, o meu valor como pessoa, o meu valor como mãe, como companheira, como profissional, são esses os valores, além dos valores materiais, além dos valores ideológicos, que a gente precisa parar para pensar nesse momento. No zodíaco em repouso, Touro ocupa a casa 2, é a segunda casa do mapa, que fala justamente disso. É a parte, uma das casas do trabalho, que fala da parte financeira, né, do dinheiro que chega para mim a partir do trabalho que eu faço, e fala dos meus valores pessoais, dos meus princípios e de como eu me valorizo ou não, né, dentro da minha própria vida, nas trocas, nas relações, até porque Touro é um signo extremamente relacional, extremamente social, aonde se baliza muito pelas relações que constrói, né? Essa energia taurina precisa estabelecer laços firmes sociais e familiares, porque faz parte da base da estrutura de entendimento da energia taurina, né, que fala de trabalho, fala da segurança e estabilidade financeira e material e fala das outras estruturas primordiais para se estar aqui no mundo. E dentro do conceito taurino, isso fala de social, né, das relações sociais e das relações familiares. Então, tudo isso chega para a gente cuidar e tratar e olhar agora. E como a gente consegue perceber, são valores bem básicos, né? É aquilo que eu ganho, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu vou comer, é o que eu vou desfrutar ali da minha vida, e são as relações que eu vou estabelecer nesse momento, né? E é o quanto eu vou conseguir medir e pesar essas relações, ou medir e pesar cada pedacinho da minha vida. Touro fala de todos esses pedacinhos bem básicos da vida. É bem o primeiro passo, é quase que o primeiro passo. O primeiro passo ele é o passo ariano. Ele é o segundo passo dentro desse modelo de construção e de estruturação da nossa vida, que fala da base, da estrutura, do que é que você tem para seguir daqui adiante. Então, se você já está começando a vivenciar, sentir essa energia taurina dentro de você, você já está sentindo isso. Saiu daquele pique, daquela agitação, daquela ansiedade ariana, daquela até mesmo coragem, impulso para a vida, e já está começando a pensar, já está começando a raciocinar. Mas será que isso daqui que eu queria dar pé? Como que eu preciso fazer para chegar no resultado que eu gostaria? O que é que eu preciso? Quem que me ajuda? Quem que pode me dar uma ideia? O que que eu preciso aprender mais? Quais são os recursos físicos, mesmo materiais, financeiros que eu preciso para movimentar isso que eu estou querendo? Um dos efeitos colaterais dessa energia taurina, quando ela chega muito forte para a gente, é a insegurança. É ao invés de eu pensar como solucionar os problemas, porque problemas sempre vão existir, adversidades, degraus sempre vão existir na nossa trajetória. Então, ao invés de eu considerar os problemas e gerar as soluções, projetar, programar as soluções, resolver os problemas, eu travo. É um efeito colateral negativo dessa energia taurina, né? Eu vejo os problemas, sim, com muita clareza, eu penso, eu raciocino, eu racionalizo todos os problemas, porém, eu só fico no problema, eu não vou para ação, fico com medo, eu fico insegura, acho que nada vai dar certo, né? Eu acho que se eu não consigo ver a luz no final do túnel, é porque a luz no final do túnel não existe. Isso é uma tendência muito grande dos taurinos, e isso é uma tendência, isso é uma energia que todos nós podemos receber agora, todos nós podemos sentir esse efeito colateral de travar na vida, travar nesse momento, porque a gente não tá vendo o final, onde que isso vai dar, qual que é o resultado disso. E como eu não tenho certeza do resultado, eu não dou o primeiro passo aqui, agora. Eu não me coloco no risco, eu não aguento, eu não suporto o risco, porém eu também não vou para lugar nenhum, fico parado, fico completamente estagnado no mesmo lugar. Isso é algo que a gente vai ter que combater nesse período, nesse momento onde o Sol vai passar
pelo signo de Touro. Até porque esse mês aqui, como eu falei, começa no dia 19 e vai até o dia 20 de maio, quando o Sol, então, inicia o seu trânsito pelo signo de Gêmeos. A gente tem grandes movimentações, coisas muito importantes acontecendo, começar pelo ciclo dos eclipses do ano. A gente tem 2 eclipses aqui nesse período onde o Sol está em Touro, e além dos eclipses, mais 7 encontros muito importantes que acontecem do Sol ao longo desse mês, que eu vou falar para vocês já já. Alguns eu vou discorrer sobre, alguns vai ter vídeo com certeza a respeito dos eclipses, vão ter vídeo também, mas é muito importante da gente entender que agora, nesse momento, essa energia taurina chega pra gente de uma maneira muito mais forte por conta de todos esses contatos e principalmente dos eclipses. Vai querer materializar, vai querer construir, vai se apegar, vai achar que não, nada vai funcionar, que nada está saindo do lugar, vai ficar um pouco egoísta, vai ficar com muito receio, com muito medo de perder, com muito medo de não ter nada, porque você está olhando para aquilo que é básico e que é essencial para a estrutura da nossa vida, as bases de qualquer coisa, as estruturas, os pilares de qualquer coisa que a gente vai fazer precisa estar muito sólido, né? E para construir essa solidez, a gente precisa se certificar de que os cálculos estão todos certos, a matemática está perfeita, o melhor material está sendo usado, para que quando eu começar a colocar peso e subir além, né, dessa base, dessa estrutura e desse pilar, não vai vir tudo para o chão. Então é por isso que a gente começa a se perguntar e a se questionar e a ficar bem mais resistente, com o pé atrás, em relação às coisas que a gente está fazendo e as coisas que o mundo está apresentando para a gente. Pega a parte boa. É realmente para construir, é realmente para se questionar, é para projetar, é para pensar, é para calcular, mas não é para ficar parado, não é para deixar que toda essa complexidade de estruturar as coisas faça com que você trave, pare completamente nesse processo que todos nós precisamos viver. Os signos que lidam melhor com essa energia taurina, obviamente que vão poder aproveitar muito, né, nesse período, porque está combinando, é óbvio que são os outros signos de terra, né? Então a gente tem Virgem e a gente tem Capricórnio, aonde já tem essa energia, aonde já estão acostumados a funcionar desse jeito, aonde já sabe, já tem a manha para funcionar. Então, capricornianos e virginianos surfam essa onda do Sol em Touro. Os signos que ficam sempre muito resistentes, porque estão naturalmente, né, em quadratura, ou seja, com uma configuração não muito positiva com o signo de Touro, são os outros signos fixos, Leão, Escorpião e Aquário. Principalmente Escorpião, que é o signo oposto, porque se o Sol, a força, a clareza está passando de um lado, a gente tem falta de luz, falta de clareza, falta de energia, falta de disposição do outro. Então é o momento, inclusive, para os taurinos se resguardarem um pouquinho mais, os taurinos não exigirem muito de si mesmos, porque a luz, a força, a energia, a saúde, né, tá do lado de lá. Então os escorpianos precisam ficar um pouquinho mais resguardados. Leoninos e aquarianos ficam um pouco resistentes com essa energia. Os aquarianos, principalmente porque é uma coisa muito material, né? E aquarianos são mais de ideias e são mais de liberdade, como a gente está falando, pensa, segue a matemática, segue regrinhas. Os aquarianos não lidam muito bem com isso, mas é o que a gente tem para esse momento. E os leoninos também têm uma resistência bastante grande nesse momento, por saírem um pouco do foco, por saírem um pouco da evidência. Também tem muito a ver com leis e regras, né? E leis e regras que principalmente não seguem a lógica dos leoninos. Então, essas energias, elas ficam bastante resistentes nesse momento de viver, de se encaixar, de se enquadrar, de dizer agora não é do seu jeito, agora não é de qualquer jeito, agora é assim. Aquarianos e leoninos com dificuldade de passar esse momento, mas a gente tem que dar conta, né, e seguir adiante, até porque
tem uma coisa muito importante que está acontecendo desde dezembro de 2021 e vai seguir até o meio do ano, até o primeiro, segundo semestre de 2023, é justamente a passagem dos nodos lunares, a missão kármica da humanidade que está chegando para a gente de uma maneira bem intensa, bem forte, fazendo com que, já que o nó do norte está no signo de Touro, fazendo com que a gente olhe para tudo isso que a gente está precisando olhar agora, que eu acabei de falar para vocês, para a base, né, da cadeia toda, do que é importante, do que é essencial, né, do que é básico na minha vida que agora eu preciso cuidar, manter, estruturar, fazer a base para construir a partir disso. Se você quer saber mais a respeito desse momento, volta aqui nos vídeos do YouTube, que tem lá uma sequência de vídeos falando sobre o eixo touro-escorpião, inclusive um vídeo só a respeito dos nodos lunares. Vale muito a pena para a gente entender mais profundamente isso que a gente está vivendo nesse momento e como superar, como crescer, como lidar com tudo isso, tá? Mas enfim, a gente está com essa passagem dos nodos lunares. Os nodos lunares sempre trazem os eclipses. Então, a gente tem o começo desse ciclo de eclipses agora. O primeiro, no dia 30 de abril, e o segundo, no dia 16 de maio. O primeiro é um eclipse solar, o segundo é um eclipse lunar, que vai mexer bastante, vai abrir portas, janelas de oportunidade para a gente entender o que eu preciso retirar da minha vida, o que está pesando demais, o que não está contribuindo para essa construção, para essa nova vida mais básica, mais enxuta, né? E qual também que é o caminho que eu preciso trilhar, o que eu preciso trazer para perto de mim para viver essa nova realidade. Mas isso, como eu falei para vocês, vai ter vídeo só a respeito dos nodos lunares, então aguenta aí, mas faz parte dessa temática, eu só precisava dar essa pinceladinha aqui. Quando eu falo dos aspectos, que a gente ia ter vários aspectos ao longo, né, dessa passagem do Sol pelo signo de Touro, a gente começa com um que, inclusive, já vem de alguns dias atrás, vem desde o dia 16 de abril e chega só até o dia 20, né? Então, se eu tô fazendo esse vídeo hoje no dia 19, chega só até amanhã, realmente, no dia 20, que é o Sol em quadratura com Plutão. Plutão, ele costuma estremecer um pouquinho, né? Tirar um pouquinho, mexer um pouco no chão abaixo dos nossos pés. Então, a gente vem sentindo um pouquinho essa instabilidade desde o dia 16 e ele segue, essa instabilidade segue até o dia 20, né? Quando o chão se remexe ou se mexe abaixo dos nossos pés, a gente precisa começar a olhar ao redor, no sentido de que se aqui não está firme, então, se meu plano A parece que pode desandar, quais são os outros planos, né? Para onde que eu vou? O que é que eu faço? Então, se você está começando a sentir isso em alguma área da sua vida, que possivelmente vai ser lá onde o Sol está, onde Plutão está, né? E aí, aonde Touro está, ou onde Capricórnio está, que é onde estão esses planetas aí, está bem no finalzinho aqui de Capricórnio, você vai entender qual é a parte que você precisa reciclar, criar planos novos nesse momento agora, aonde parece que aquilo que você achava que estava sólido não está tão sólido assim. Essa é a mensagem do Sol em quadratura com Plutão. Passa aqui, a gente fica 12 dias sem nenhum aspecto, é isso? Ah, não, desculpa, a gente fica 8 dias sem nenhum aspecto do Sol, ele fica transitando ali super tranquilo, né, entregando pra gente, disponibilizando pra gente toda essa energia, material de pensamento crítico, racional, lógico, objetivo e matemático, até que no dia 28 ele se encontra num aspecto positivo com Marte. Esse aspecto ele é relativamente longo, ele fica do dia 28 do 4 ao dia 16 do 5. E é muito bom esse encontro do Sol com Marte, porque vai destravar. Lembra que eu acabei de falar? Pode ser que a gente trave, pode ser que a gente fique inseguro, não consiga se movimentar. Então, o Sol, se encontrando com o planeta da ação e do movimento, destrava todo esse possível efeito colateral de eu não conseguir me movimentar. Travei, fiquei pensando demais, só vi problemas, né? Chega essa energia, esse combustível
ariano não, marciano, né? Esse combustível de Marte para movimentar a gente em direção, né? Tirar a gente ali, colocar um pouquinho de coragem, um pouquinho de entusiasmo, colocar algumas pessoas para fazerem junto, inclusive, porque a gente não pode esquecer que Marte vai estar no signo de Peixes, e Peixes é conexão, é pessoas, é relação, é empatia, né? Então você vai ver pessoas se movimentando, se juntando a você, ou você conseguindo se juntar a outras pessoas para ganhar um pouquinho dessa coragem, para trocar um pouco dessas ideias, experiências, combustível e, inclusive, ação. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto aqui. O próximo já é o próprio eclipse solar, no dia 30/4, e que depois vai ter vídeo, calma aí. No dia 3/5 ao dia 6/5, o Sol faz uma conjunção, fica juntinho, coladinho com o planeta Urano, que já vem meio que desestabilizando aí os taurinos desde o final de 2019. Urano, a função de Urano é mudar as coisas de uma forma um pouco repentina demais, mas ele foi feito para mudar. Tá? Não adianta, ele chega, olha tudo aquilo e fala, vamos fazer tudo isso de uma maneira diferente. Não porque esteja errado, não porque não está funcionando, né? Mas é porque simplesmente é a função dele mudar, fazer as coisas de uma maneira diferente. Com o Sol, nossa força máxima, potência máxima que a gente tem aqui, junto com essa energia de Urano no signo de Touro, vai acionar, a tendência é que acione, né, é que movimente esses saltos de mudança que a gente, pelos quais a gente está passando. Se você me acompanha um pouquinho mais aqui no Instagram, você sabe que para mim essa relação da pandemia tem a ver com essa passagem de Urano por Touro. A gente está fazendo todo esse acompanhamento quando Urano anda, né, para frente. Parece que as coisas relativas à pandemia pioram quando ele começa a andar para trás. Parece que as coisas da pandemia aliviam. A gente tem um encontro do Sol com Urano agora. Então pode ter alguma isso, e a gente pode entender isso de algumas maneiras. O primeiro, algumas coisas relativas à própria pandemia, retornando nesse período, que eu espero que não seja, que isso não aconteça, que não funcione, ou inclusive o entendimento, a compreensão, a resolução de algumas coisas desse período tão caótico que a gente está vivendo agora, sabe? É como se Urano viesse e desse um start. Esse start, ele é em relação à mudança. E essa mudança pode ser ainda mudanças que a gente não esteja vivendo, né? A gente não encontrou o final, a gente saiu à luz, não enxergou a luz lá no final do túnel, tem um conflito bastante grande em iminência, acontece, não acontece, né? Então, o Urano ele pode vir tanto destravar isso para que aconteça e a gente viva essas mudanças, né? Esse encontro de Sol com Urano, ou ele pode tanto trazer soluções para que a gente viva a partir disso. O que estamos vivendo nesse momento é como se fosse um momento de espera, nem conflito, nem solução, nem final da pandemia, porque tem um foco lá, tem outro foco aqui, tem coisas retomando, né? E nem vivenciando a coisa em si. Então é como se a gente estivesse num momento de impasse. E esse contato do Sol com Urano vem para destravar, tá? Esse destravar pode ser tanto eclodir quanto dizer passou, acabou. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver para que lado Urano vai puxar a gente dessa vez. Do dia 11 ao dia 14 de maio, o Sol, então, faz um contato com os nodos lunares. Fica junto com o nó do norte, que é o nosso caminho de evolução, oposto ao nó do sul, que é toda aquela bagagem que a gente precisa deixar para trás. Tá? Ele vem junto, ele vem na soma, né? Ele vem logo após esse momento de mudança da conexão com Urano, para que a gente tenha ainda mais certeza, né, do que é que fica para trás, dessa vida, desse nó do sul em Escorpião, que precisa ficar para trás, que precisa ser deixado para trás, mas que nesse momento o universo põe na nossa frente para a gente fazer uma releitura. O nó do sul em Escorpião traz muitos cenários
de perda, de desordem, de guerras, de caos, um momento onde a gente não tinha estabilidade nem segurança para viver, né? E a gente está fazendo uma limpeza kármica, para quem acredita nisso, nessas vivências, né, que a humanidade teve em outros momentos, a gente traz para cá e tá dando um novo sentido. Só que eu não sei se a gente está conseguindo mesmo dar um novo sentido para isso. Enfim, nesse momento onde o Sol se junta com os nodos lunares, é para a gente realmente ter a percepção dessa linha divisória aqui, desse jeito, como funcionava, como foi que a gente tinha vivido, não funciona mais. Aqui eu preciso olhar para esse outro lado, porque eu estou entendendo que as coisas a partir de agora vão ser assim. Esse caminho de desenvolvimento da humanidade fica extremamente iluminado nesse período aqui do Sol em contato com os nodos lunares. É muito interessante, porque eu falei para vocês que esse momento taurino vai ser muito intenso, né? Que do dia 13 ao dia 17, por exemplo, a gente tem o Sol fazendo configuração com 4 planetas ao mesmo tempo: Marte, Saturno, Netuno e os nodos lunares, né? Então o Sol dá a mão para todo mundo ali, cada um puxa para um lado, cada um querendo puxar o seu assunto primeiro, resolver a sua coisa primeiro. Isso traz uma intensidade muito grande, uma movimentação muito grande, até porque a gente tem planetas muito importantes, coisas muito importantes, como por exemplo Urano, Saturno e os próprios nodos lunares, fazendo essa distinção, essa quebra de momento, né? Antes era assim, funcionava desse jeito. Agora a gente está caminhando para esse outro lado e aqui tem esse rompimento. Isso a gente sente de maneira maior, né? De maneira mais global, mais planetária, vamos chamar assim. E isso a gente sente na nossa esfera pessoal. Aonde que você vai encontrar isso dentro do seu próprio mapa? Vê aonde que está touro, vê onde que está esse eixo touro-escorpião, que é lá que as coisas estão sendo todas movimentadas nesse momento. Vê que casa tá, vê que planetas tem aí, vê que contatos que essa casa ou esse planeta está fazendo aí dentro, para você ver o que é que está sendo remexido, o que é que você está precisando, de um lado libertar e de outro lado seguir em direção a dentro da sua própria vida, aí com as informações que o seu mapa disponibiliza para você, tá? Então, esse período aqui, de 11 a 14, o Sol juntinho ali com os nodos lunares, como eu acabei de falar essa linha divisória. Do dia 13 ao dia 17, Sol brigando com Saturno. Sol em quadratura com Saturno, que está lá em Aquário, querendo dar um monte de coisa, fazer um monte de coisa diferente, né? E essa energia de Sol em Touro é fazer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, que aquele resultado é certo e garantido. Saturno, que está lá em Aquário, está dizendo continua fazendo, mas as soluções elas são agora diferentes, né? Não são as mesmas soluções que você conseguia enxergar antes, que você fazia sempre aquela mesma receita. Agora não vai dar para fazer porque aquele ingrediente que você usava não tem, aquela outra coisa que você gostava não funciona, não está mais tudo disponível para você. Você vai ter que dar uma reduzida, você vai ter que usar a sua criatividade, você vai ter que inovar, você vai ter que botar muito de você nisso que você está fazendo, a sua cara, o seu jeito, porque não vai dar mais para copiar exatamente como estava sendo copiado antes, não vai dar só para reproduzir. Agora você vai ter que criar, você vai ter que inventar muita coisa, né? Então essa energia do Sol em conflito com Saturno, ela traz um pouquinho dessa tensão, justamente por isso. O Sol em Touro gosta daquilo que já foi estudado, comprovado, verificado, aquela fórmula matemática que dá sempre certo. E Saturno em Aquário está dizendo justamente o oposto para a gente agora. Olha, é para fazer funcionar, mas não com a fórmula antiga, com uma nova fórmula. E a gente fica quebrando a cabeça aqui para entender. Esse momento onde o Sol tá em aspecto tenso com Saturno, pode ser que alguns planos, alguns planejamentos, algumas ideias, algumas coisas que a gente estava certo que ia funcionar, alguns resultados, alguns negócios, algumas vendas que a gente estava certo que aquilo ia funcionar, pode ser que desencaixe. A gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura aqui nesse período de 13 a 17, né? Porque Saturno, que é o trabalho, compromisso, comprometimento e a responsabilidade, está sendo desafiado pelo Sol, né? Então, aquilo que a gente achava que ia ser certinho e que estava ali marcado, vai desencaixar um pouquinho, jogo de cintura, criatividade, fazer diferente, pensar fora da caixa, coisa mais clichê, mas é isso que vai ser exigido da gente nesse período.
Próximo passo, aqui 14 de maio a 17 de maio, 2 diazinhos só, mas para quem gosta de se conectar consigo mesmo, com a espiritualidade, com a natureza, com os insights, com a intuição, com tudo isso, extremamente positivo, porque o Sol vai estar no contato positivo com Netuno. Né? Então é um momento extremamente aqui de canais de conexão abertos, canais de conexão com você mesmo, com o mundo exterior, espiritualidade, com as outras pessoas, é um momento onde estaremos recebendo muita informação por meios que muitas vezes não sabemos muito bem lidar. É muito insight, é muita intuição, é muita percepção fina, é muita vozinha interna e externa do mundo do universo querendo falar com a gente. Então, se você gosta, né, se você tem habilidade para fazer isso e receber todas essas informações, aproveite esse período entre 14 a 17 de maio. E logo ali na frente, de 17 de maio até o dia 20 do 5, e um pouquinho antes disso, no dia 16, a gente tem o segundo eclipse, que é o eclipse lunar no signo de Touro. No dia 17 ao dia 20, Sol em contato positivo com Plutão. Né? É muito interessante porque esse mês taurino, ele começa com o Sol em contato negativo com Plutão e ele finaliza com o Sol em contato positivo com Plutão, né? Ou seja, se as coisas estavam no começo do mês, as coisas balançarem embaixo dos nossos pés para a gente gerar soluções, lá no final do mês, esse chacoalhão que fez a gente pensar, acordar para a vida, ele já começa a se montar, essas mudanças, elas já começam a ficar mais fáceis de serem aceitas e feitas e resolvidas e montadas e colocadas na nossa vida. Então começa com o chacoalhão dizendo precisa, a gente passa um mês todo aqui nesse trabalho, como que eu faço, o que que eu junto, quem que eu trago, quais as ferramentas que eu preciso, quanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de material, quanto de pessoas, né, eu preciso aqui. E lá o mês, ele finaliza, né, aí de novo com Sol e Plutão, agora juntos positivamente, dizendo, olha, viu, era aqui o caminho, era tão fácil, não dava ter se assustado, não dava ter entrado em pânico lá no começo, era só para fazer isso, né? Depois que a gente passa por todo o trabalho, a gente olha para trás e fala, mas era só isso, normal. E Plutão vem então dizendo, beleza, você fez aí, montou seu esquema, tá aqui, ó, vai, agora vai, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. A transformação, ela é obrigatória quando a gente fala de Plutão, tá? O sofrimento é que a gente escolhe se vai querer ou não. Quanto maior resistência, maior o sofrimento, né? Então, quando a gente não resiste, tá mudando, vou parar de lutar contra, vou me adaptar, vou ver o que eu posso fazer, vou ver como é que eu posso contribuir, vou ver para que lado que eu vou, já que isso daqui não tá mais disponível para mim, eu paro de sofrer, eu começo a agir e na grande maioria das vezes eu ainda saio na frente, né, das outras pessoas, eu gero soluções para as outras pessoas, eu abro o caminho para as outras pessoas, eu posso contribuir, inclusive, em algum momento. Dia 20 do 5, então, Sol entra ali no signo de Gêmeos, e aí, novo ciclo e novas coisas que a gente vai conversar lá na frente. É essencial que você pegue o seu mapa e que você observe aonde está o eixo Touro-Escorpião no seu mapa, para você ver aonde que especificamente isso está acontecendo aí para você. Tá? É essencial qual casa, qual aspecto, tá ali, tá relacionado a mãe, pai, trabalho, ao meu relacionamento afetivo, a minha própria casa, ao meu lar, será que vão mudar, será que não? Dá uma olhada no seu mapa, olhada nas casas do seu mapa para você ver aonde que isso está funcionando de maneira mais objetiva para você. Extremamente importante você fazer isso nesse momento, porque essa energia taurina está mandando muito na gente nesse período. Bastante complicado, bastante intensa de viver ela por tudo que acontece, até mesmo pelos eclipses. Então, se você não procurar agora ali nos eclipses, você vai procurar, então já veio o que está acontecendo no seu mapa, para você saber melhor a respeito de você mesmo e dessas movimentações que a gente encontra agora nesse mês, onde o Sol está passando e ativando tudo isso que está acontecendo há um bom tempo lá nessa energia, principalmente taurina, também pegando um pouquinho lá da energia escorpiniana. Um prazer sempre falar com vocês, trazer as informações, gostou? Né? Segue aqui o canal, deixa o seu like. Lá no Instagram a gente conversa de maneira mais próxima, tem o astral todos os dias lá falando dessas energias diárias, né? Então, muito obrigada por você
ter ouvido, compartilha, né? Leva para as outras pessoas se você achou importante e logo mais eu volto com mais informações a respeito do eclipse. Super beijo para vocês e até mais.